Aleluia! Hoje é a última mensagem da série de mensagens que nós começamos ano passado. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, nós vamos estar meditando. A primeira mensagem que nós ministramos sobre Bartimeu foi: reconheceu a presença de Jesus. A segunda mensagem que nós tiramos desse texto foi: clamou por Jesus. A terceira mensagem foi: reconheceu quem era Jesus. A quarta mensagem foi: persistiu no clamor. A quinta mensagem foi: jogou a capa. A sexta mensagem foi: se prontificou em atender Jesus. E hoje nós vamos estar falando a sétima mensagem e última para fechar essa bênção que diz: ele foi objetivo em seu propósito. Ele foi objetivo em seu propósito. Tudo que nós fazemos em nossa vida, se nós não tivermos um alvo, um caminho a prosseguir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas se eu coloco um objetivo, se eu coloco uma meta, se eu coloco um caminho a ser seguido, com certeza eu vou chegar a algum lugar. Eu vou alcançar aquele objetivo, vou alcançar aquele propósito. Quem pilota carro, às vezes se perde no GPS porque não conhece muito bem a cidade. Quem já se perdeu aí no GPS? E o GPS levou para outro lugar, rapaz, aí liga para a pessoa e às vezes não tem nem sinal e fica perdido, né? Então, por causa de um mapa online ou offline que nos leva para um lugar onde nós não conhecemos, mas onde nós colocamos um objetivo, uma meta, nós vamos alcançar esse objetivo. Eu, quando era solteiro, eu pedi algo de Deus, aleluia. Cadê os solteiros aí? Ore, faça que nem Isaac, ele saiu para orar, não esse Isaac aqui não, a Bíblia diz que ele saiu para orar, né? E Deus enviou a Rebeca, foi um milagre maravilhoso, né? E assim Deus faz, e nós temos que pedir de Deus mesmo tudo que nós fazemos. Mas aí eu conheci a Patrícia, já conheci há muito tempo, e viajei para Porto Velho fazer um reencontro com Deus, uma equipe da Assembleia de Deus lá de Manaus, fomos para Porto Velho, e nós ficamos hospedados ali na casa da irmã da Pati, onde ela estava morando. Pati já solteira já também, e com a Gabriele tinha 1 ano e pouco, e ali nós nos conhecemos, e ela olhou para mim, eu olhei para ela, e nós se olhamos, né? Teve aquele brilho no olhar, tão filosófico isso, né? E nós se olhamos, aquele brilho e tal, rapaz, será que é isso? Não. E eu estava terminando minha faculdade, pensando na monografia, e tinha um monte de coisa para fazer. Não, rapaz, não, né? Eu acho que eu gosto da minha carne, batia na minha carne, não. Mas aí Deus foi confirmando o mistério, né, todinho, e aí nós resolvemos orar, ela em Porto Velho e eu em Manaus, ali na época do Orkut. Quem é da época do Orkut aí? Tem só eu mesmo, então, na época do Orkut, na época também nós namorávamos virtualmente, isso era um namoro virtual, o Orkut, e também através do Tim Sem Fronteiras. Quem era? Tinha um Tim Sem Fronteiras aí, era uma ligação que tu ficava, rapaz, direto, se caísse já era, mas a gente ficava, né? E aí nós aliançamos, colocamos em oração, porque eu tinha uma meta, eu queria casar, coloquei diante de Deus. Primeira coisa que nós vamos fazer, colocar diante de Deus. Depois, nós vamos falar com as autoridades, né? Quem são as autoridades? Papai e mamãe. E aí, pai, eu estou assim e tal, tem uma irmã lá de Porto Velho. Não, vai para cima, meu filho. Papai, né? Vai, macho, vai para cima, macho. Aí a mamãe: amém, meu filho, eu conheço, legal. E também a Pati, né, que já não tinha mais o seu pai, só a sua mãe. E ali tinha alguém falando disso tudo. E como é que a gente sabe que é de Deus? Deus vai abrindo as portas, nós ficamos em paz no coração, as coisas dando certo. E aí depois, beleza, os pais autorizaram. E aí, agora? Eu não estava trabalhando, eu tinha
pedido as contas da empresa onde eu trabalhava, e estava só no seguro-desemprego, e eu não podia arranjar outro emprego, porque já ia casar, mas estava terminando, minha faculdade tinha terminado, né, bacharel em teologia, e tinha começado minha pós-graduação em metodologia do ensino superior, e comecei a estudar, né, e aí planejar, botar a meta todinha diante do Senhor. Rapaz, agora preciso trabalhar, o que eu vou fazer? Eu não poderia arranjar um emprego mais, porque tinha 3 meses só para eu viajar. Tinha comprado a passagem, né, do casamento lá em Porto Velho, dia 10 de setembro. É isso aí, amor? Você já está assistindo, eu acho. Glória a Deus. Dia 10 de setembro de 2011, né? E ali estava tudo marcado. E, rapaz, vou ter que trabalhar. E nada desse emprego. Aí até que um amigo, ei, David, tu tá atrás de trabalho? Fiquei sabendo, rapaz, tem lá no correio. É o mote. Que já acha mote, rapaz? É mão de obra temporária, né? É o mote. E ali, rapaz, eu quero, são 3 meses, você tinha direito ao salário, Sodexo, vale transporte, mas era trabalho. Tinha 3 meses para isso, e eu fui trabalhar. Agora pensa, aquela bota pesada, aquela calça azul, né? Aquela camisa amarela, né? E também a mochila, um monte de carta para entregar. E era perto da Ponta Negra, lá em Manaus, era uns condomínios grandes, rapaz, a rua maior do que essa daqui, da Avenida Transamazônica, e andava, e suava. Na primeira semana, rapaz, eu vou parar, vou desistir. Eu comecei a andar, eu tinha umas peças, eu acho, quando eu comecei a trabalhar no correio, eu ficava, pessoal tudo mais velho, né, sabia fazer lá a triagem, e ele saiu, começava 8 horas, 9 horas todo mundo estava saindo, e era 11 horas eu lá ainda fazendo a triagem para poder entregar a carta. Então, rapaz, eu vou aprender, né? Mas na primeira semana, uma rua, subindo a rua, assim, um sol de Manaus, mano, quente, e ali, rapaz, começou a girar tudo, a vista começou a escurecer, eu vou desistir. Eu sentei debaixo ali de uma árvore, eu vou parar. Aí veio aquela voz, tu quer casar? Quero mesmo, então levanta e vai trabalhar, porque eu tinha um objetivo, eu tinha um propósito. Eu não gastei nenhum centavo do meu salário, porque eu morava sozinho com a mamãe e o papai, né? E eu ganhava o meu salário, o Sodexo, que era bom ainda, né? Vale alimentação, e ali, vale transporte. Eu comia, sabe aonde que eu comia? Aqui tem um prato feito, lá em Manaus era o prato cidadão, era R$1. E eu nem jantava, eu comia só uma vitamina, chegava morto, cansava, queria tomar banho e dormir. E ali, hoje eu estou com 13 anos de casado, aleluia, glória a Deus, eu tenho uma família abençoada, aleluia, eu tenho um serviço para fazer no reino de Deus, porque eu tive uma meta, eu tive um objetivo, tinha que trabalhar, e ali Deus abençoou tanto, né, que nós conseguimos pagar ao buffet, conseguimos pagar até mesmo a lua de mel lá no Três Capelas em Porto Velho. Foi maravilhoso, e pessoa abençoando, abrindo as portas, né, para vestido e outras coisas, aquilo que as mulheres sabem o que é o investimento num casamento, aleluia. Quantos têm com essa meta? Qual o seu objetivo? Qual o seu propósito diante do Senhor? Porque ele, Bartimeu, ele foi objetivo em seu propósito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus ainda quer que eu e você seja objetivo no seu propósito. Qual é o seu propósito diante do Senhor nesse ano de 2026? O que você quer para a sua vida pessoal? O que você quer para a sua família? O que você quer para o seu trabalho? O que você quer para o seu ministério? O que é que você quer? Qual é o seu propósito? Porque Bartimeu, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, ele queria ver, ele queria ter visão, ele queria ser curado, ele queria conhecer Jesus, e só Jesus poderia fazer um milagre na vida dele, e é só Jesus que pode operar o milagre na minha e na sua vida. E se você acredita, aplauda ele, glorifica ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Bartimeu foi objetivo em seu milagre. Mas tem uma palavra, né? Aqui, o que é propósito? Propósito é uma palavra que vem do latim, né? Que pode ser colocar à frente, é ter um plano, uma meta, um objetivo. E aqui Bartimeu, ele fez isso. Mas algumas frases sobre propósito para você estar ciente daquilo que nós vamos falar.
Sobre o propósito no momento difíceis. Deus tem um propósito, mesmo nos dias mais difíceis. Talvez seja esse o seu dia, mas Deus tem um propósito para esse dia difícil. Nunca é do nada, nunca é por acaso, nunca é coincidência, sempre tem um propósito, um motivo maior, um plano de Deus na sua vida. Já dizia Albert Einstein, Deus não joga dados, aleluia, ou seja, Deus não brinca, tudo que Deus faz tem um propósito. Se está acontecendo algo de ruim na sua vida, tem um propósito. Se está acontecendo coisa boa na sua vida, tem um propósito. Se está difícil, Deus tem um propósito nessa dificuldade, para que eu e você venhamos aprender. O homem que nasce para cumprir um propósito de Deus será afligido até que o cumpra. Outras frases aqui de confiança no propósito, só para nós termos entendimento do que vem a ser esse propósito, e essas frases nos ajudam. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, teu amor, Senhor, permanece para sempre. Salmos 138, versículo 8 diz isso. Não questione o propósito de Deus, apenas vivam. Deus não se atrasa nem se adianta, Ele age na hora certa e da maneira certa. Nunca, veja aqui nós já lemos, né? Confie no processo, porque Deus nunca molda sem o seu propósito. E falando sobre quem tem um chamado de Deus, quem tem algo de Deus e às vezes fica perdido no meio do caminho. Será que é esse o ministério que eu devo estar pertencendo, congregando? Qual é a palavra que o Senhor tem para trazer para a minha vida, para que eu continue no mesmo lugar onde eu estou? Talvez no trabalho, uma palavra de confirmação desse propósito, né, do chamado ministerial. O que eu vou fazer na igreja? Eu vou ser músico, eu vou ser pregador, vou ser missionário, ou vou ser somente uma zeladora? Não, meu irmão, todo o ministério é abençoado por Deus, não tem maior nem menor, mas eu e você temos que entender que o chamado de Deus e a ação de Deus, Deus está com esse propósito para mim e para você, porque Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. Aleluia. Quem é chamado de Deus aqui, levante a mão. Aleluia. Pessoas comuns vivem por suas necessidades, pessoas incomuns pelos propósitos de Deus. Aleluia. Nós vivemos pelos propósitos de Deus, porque nós somos dessa terra, nós somos incomuns. O propósito de Deus é nos fazer como Cristo. Se eu e você agimos de forma intencional em ir rumo ao propósito de Deus na sua vida, você está se afastando de Deus. E agora, viva dos propósitos de Deus e não da opinião dos outros. Aleluia. É assim que eu creio. E nós vimos na vida de Bartimeu, e ele, quando estava caminhando, o povo: para de clamar, para de gritar, tu está atrapalhando. Mas não, ele persistiu, não clamou, ele não foi na voz dos povos, das pessoas, da multidão. Ele ouvia a voz de Jesus, ele ouviu que era Jesus que estava ali, e é Jesus que está falando comigo e com você essa noite. Ele quer cumprir o propósito dele na sua vida, mas eu e você temos que ser objetivo no propósito. Aleluia. Quando Salomão escreve esse texto de Eclesiastes, ele reflete sobre o sentido da vida. Destaca que a vida é feita de ciclos e de estações. O versículo 1 abre uma sequência que mostra que Deus governa o tempo e os propósitos. Ele está governando o meio do seu propósito essa noite. E tudo tem o seu tempo determinado. O que é isso, irmão David? Eu não entendi, eu vou ficar de braços cruzados, esperando, né, Deus agir? Não, nós temos que agir, nós temos que fazer algo para acontecer. Se for para casar, quem quer casar tem que ter casa, tem que ter dinheiro.
tem que ter um investimento, tem que dar o seu melhor para conquistar aquilo que você colocou diante de Deus. Quem quer estudar numa faculdade, passar no Enem, tem o quê? Um propósito: eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou passar naquele concurso, eu quero estudar naquela faculdade, eu quero ir para aquele estado, eu quero cumprir esse propósito. Mas nós temos que colocar diante de Deus e estudar, meditar, e Deus continua trabalhando, nós estudando, trabalhando, orando, intercedendo, clamando, buscando, e o Senhor olhando, observando. Olha, Ele está no propósito, Ele não parou, Ele não desistiu, Ele está determinado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava conversando com um casal da igreja, e eles têm uma filha, e a filha deles, é o objetivo dela, ela está objetiva, né? Não, eu quero fazer medicina no lugar tal. Ela passou na nota do Enem, mas foi para enfermagem, não alcançou medicina, mas ela vai estudar mais ainda esse ano, em Porto Velho, outra cidade, para conquistar a sua vaga em medicina na Universidade Federal, lá no Amazonas, lá em Manaus, na cidade, porque está objetiva, mas tem que pagar o preço, tem que ser determinado. Há tudo em seu tempo determinado, a vida não é aleatória. Deus é o Senhor dos tempos, aleluia. Há um tempo certo para quê? Para nascer, plantar, colher, edificar, chorar, sorrir. Precisamos aprender a discernir o tempo de Deus. Precisamos aprender a discernir o tempo de Deus em nossas vidas. Nós estamos na época do quê? Aproveita. Está acabando a safra do açaí, aproveita, tem açaí em tudo quanto é canto da cidade, aproveita para comprar açaí, aleluia. Se for lá da Fique Fio, melhor ainda. Aldenai, Miriam, glória a Jesus, louvado seja Deus. É castanha e açaí, está no tempo, na época, porque tudo tem o seu tempo determinado, aleluia, louvado seja Deus. Há um propósito para cada tempo. Os tempos não são apenas fases naturais, mas tem um propósito divino. Tem um propósito divino. Nós observamos hoje na sociedade que o próprio Deus, Ele determina: olha, o homem está indo muito para frente, está fazendo muita coisa errada, eu vou tirar o meu espírito dele, e eles vão viver apenas 120 anos, eu vou parar com isso. Mas o homem, ele quer viver mais, né? Invento cada coisa aí para melhorar, botox, preenchimento de lábio, preenchimento de olho, extensão de cílio, nada contra isso, mas às vezes nós vamos ficando, né, dessa forma, e queremos mudar os tempos de Deus. É bom malhar, é bom fazer atividade física, isso aumenta uma boa alimentação, mas não podemos controlar o tempo. Um dia que Deus quiser, esse vai, essa vai, chamar assim nós vamos, mas está tudo no tempo de Deus. Nós temos que nos cuidar assim, porque a Bíblia diz, né? Paulo escreve para Timóteo: olha, Timóteo, o exercício corporal para pouco se aproveita, mas o espiritual é tanto para essa vida quanto a vindoura. Ele não está dizendo que é contra o exercício físico, mas ele está dizendo que o mais importante é a vida espiritual, porque o físico vai ficar nessa terra, mas o espiritual vai estar na eternidade, e nós vamos cantar a canção do céu com Jesus, aleluia, no coral celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Até os tempos difíceis cooperam para um bem maior. O próprio Romanos, né, fala, Romanos 8:28, as tribulações desse dia não serão maiores que a vindoura, a vinda gloriosa que nos espera, aleluia. Viver com sabedoria, aliar nossas decisões ao tempo e propósito de Deus. Olha, quem está entendendo? Quem está entendendo? Bartimeu, ele entendeu isso muito tempo atrás. Ele foi objetivo, ele não perdeu a oportunidade
Ele ouviu que era Jesus, porque ele não conseguia ver, mas ele tinha um outro sentido aguçado. Ele ouviu Jesus. Quem está ouvindo Jesus nessa noite? Aleluia! Ele clamou ao Senhor Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ele reconheceu quem era Jesus e que era o Messias que havia de vir, e era o Messias que ia salvar a humanidade. Ele entendeu e compreendeu isso. Ele clamou, insistiu no clamor, e ele, aleluia, recebeu o milagre. Quem quer receber o milagre de Deus nessa noite, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O choro é inevitável às vezes, quando não conseguimos ver as coisas acontecendo, quando não conseguimos sentir Deus em nossa vida, ouvir Deus em nossa vida. É normal isso, aleluia. Mas o que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso praticar essa situação? Não se desespere no tempo da espera, não resista ao tempo da mudança, esteja sensível à direção de Deus em cada estação da vida. Ei, não pare de clamar, não pare de insistir, não pare de ativar a sua fé, não desista, persista, insista no milagre de Deus, porque está perto. Eu acredito no tempo de Deus para a minha vida, eu acredito na cura, eu acredito na libertação da minha família, eu acredito na saúde daquele que está enfermo, eu creio no milagre de Deus, eu acredito que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e o que pedimos, em nome de Jesus, pelo poder que opera em nós. Aleluia, creia, clame essa noite, creia, aleluia, se alinhe com o Senhor, objetive algo diante de Deus. Deus está trabalhando no seu propósito, mas você tem que saber qual o propósito que você quer diante dele. Ainda que o mundo queira que eu desista, ele adora ele, é você e Deus. Seja objetivo, trace um plano nessa noite para que você alcance o seu milagre, assim como Bartimeu, ele foi objetivo no seu propósito. eu vejo que é difícil pra mim. Bartimeu, Ainda assim ele foi ao encontro do mestre. Bartimeu recebeu o convite, vem, ele te chama. Aleluia, o Senhor te chama, o Senhor está aqui, Jesus está aqui essa noite. É só você e ele, adore ele, glorifique ele, acredite, aleluia. Deus tem uma promessa para você, Deus tem algo maravilhoso para você, mas também você temos que ser o objetivo do propósito que Deus colocou para mim e para você. Ainda que o mundo queira que eu desista, não é por vista, não é por vista. Por fé, Bartimeu creu, Bartimeu foi curado da visão. Deus conspirou ao meu favor. Deus está trabalhando para a sua vida. Eu vou viver Creia no milagre. Aleluia, sua família é abençoada. Deus vai abrir as portas para o seu casamento. Deus está confirmando o seu ministério nessa noite. Deus está confirmando aquilo que você colocou diante dele. Aleluia. Acredite no seu milagre, acredite na cura, que foi porque o dia do milagre é hoje. impossível. E o Senhor está trabalhando. Vou viver. Deus realiza primeiramente no Ainda que espiritual o mundo para se concretizar no queira que eu físico. desista, Aleluia, não é por aleluia, creia, creia, não creia. é por Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida e na nossa vida. não é por vista. Declara essa noite, eu acredito no que está escrito aqui na palavra do Senhor. Está escrito, aleluia, suas promessas, seus milagres, suas bênçãos.
O passo de fé é você fazer uma aliança com o Senhor, de durante 7 terças-feiras. É com Deus que você vai fazer uma aliança, é com o Senhor que você vai fazer esse compromisso. Quem está aqui pela primeira vez e quer fazer essa aliança com o Senhor, aleluia, nós vamos orar por você. Se você quiser vir aqui na frente, é melhor ainda, aleluia. Aquele que começou a fazer a campanha, mas por algum motivo acabou desistindo e quer reiniciar aqui essa noite, aleluia, nós vamos estar orando por você, reiniciar, você que vai começar e reiniciar, mas para você que está da segunda a sexta, aleluia, continue perseverando, continue, aleluia, não desista do milagre, não desista daquilo que o Senhor tem preparado para você. Deus, muito obrigado, Senhor, por essas pessoas que vão iniciar o passo de fé nessa noite. Pai, desde já, Senhor, possa trazer o milagre na vida dela, Senhor. Só o Senhor sabe o que ela está passando, ele está passando, a sua família está passando, Pai. Por isso, Senhor, opera o milagre hoje, agora, conforme a tua soberania, Senhor. Nós cremos, Senhor, no teu milagre, e desde já também abençoamos cada família aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar grandemente, e que na próxima terça-feira ele venha trazer mais um convidado, Senhor, para o passo de fé, e está contando o seu testemunho de vitória. Assim eu os abençoo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dá um decorrer de semana abençoado, Senhor, cheio de propósito, Pai, na vida deles, em nome de Jesus. E o povo do passo de fé diz: amém. Vou em paz, Deus abençoe, muito obrigado. Você também, Deus abençoe, paz.